Eu sou o João Vitor e hoje vou apresentar a minha solução para o desafio 3, que era criar um jogo com questões de matemática simples, envolvendo os conceitos de threads e persistir em todos os dados em um arquivo permanente. Eu acabei escolhendo por armazenar todos os dados em um arquivo TXT mesmo. É, O jogo foi desenvolvido em C++ e apresentando toda a interface no console, sem usar a interface gráfica. E antes de eu mostrar toda a parte do código, eu vou apresentar como está funcionando o jogo para dar uma visão geral. Eu vou dar um run aqui pro programa. A primeira tela que aparece é essa, com as possibilidades para o usuário entrar, se caso tiver uma conta, criar e sair. Eu vou simular aqui como se fosse um usuário entrando pela primeira vez, então eu vou criar uma conta. Esse username é a chave primária de cada usuário, então é o que vai identificar ele, então esse dado tem que ser único para cada. Vou colocar João aqui, por exemplo, e assim, usuário cadastrado com sucesso, e acabou surgindo aqui um arquivo TXT à medida que eu armazenei esses dados do usuário anterior. Vou abrir aqui esse arquivo TXT. E nesse arquivo TXT, ele tem armazenado, antes da primeira vírgula, o nome do usuário, no meio tem a senha e por fim a pontuação. Como o usuário está entrando pela primeira vez, criou a sua conta agora, então eu já declaro como default sua pontuação como usuário. Agora eu vou tentar criar outro usuário com o mesmo nome, para ver se essa parte de unicidade realmente está funcionando. Vou botar João novamente. Username existente, digite outro. Pronto, então de fato está funcionando. Agora vamos entrar no jogo para mostrar como está funcionando a ideia das threads. Entrar, digitar usuário. Vou chegar a digitar a senha errada aqui para testar. Usuário ou senha inválido. Então, se o usuário, o username ou a senha estiver errada, ele não vai poder entrar no jogo. Então, eu vou entrar novamente, agora só que com o login dele é realmente correto. João e sua senha. Pronto, aqui a gente aparece um joguinho. É, Ele está atualizando o tempo, ele também atualiza questões quando dá certo e também atualiza o número da questão. E, e também permite que receba os dados do usuário. Então, está ocorrendo a thread aí. Essa atualização lá na tela está ocorrendo tudo pela thread principal, que é a main. E a parte de receber os dados do usuário, eu desanexei, criei uma thread e desanexei a thread principal. E com isso eu consigo receber valores e atualizar na tela ao mesmo tempo. Vou chegar aqui e testar como está essa parte da atualização de questões. Vou digitar aqui o valor correto dessa equação, 12. Acertei, foi para a próxima questão e alterou a equação. Agora já tem outra, o tempo está contando e eu também posso digitar outros resultados. Então está funcionando a ideia da treva. Pronto, aí aparece o top 5. Como é o primeiro usuário, aparece só o João, mas se fosse, por exemplo, tivesse 10 usuários, ele ia ordenar e mostrar aqueles com maiores pontuações. Bom, eu agora vou falar um pouco dos problemas que eu tive com as threads durante o desenvolvimento do jogo. O primeiro deles foi fazer com que atualizasse as informações na tela e também recebesse os dados do usuário, que estava dando problema, porque às vezes, como eu estava utilizando o Join, então isso acontecia de forma desordenada. Ele atualizava, depois botava o cursor para receber, às vezes atualizava demais e o recebimento de menos, então o cursor ficava meio bagunçado. Eu não conseguia fazer essa ideia de atualização e receber os dados ao mesmo tempo. Então eu percebi que não dava com o Join, tinha que procurar outra forma de fazer com que se separasse a parte da escrita e da leitura. Aí eu acabei encontrando o Detach, que é um método das threads, que ele separa a thread da main principal. Então, com isso, eu vi que possivelmente a solução estava aí. Só que o outro problema que eu cheguei a ter foi que a forma que eu estava pensando não estava correta
não estava sendo a melhor possível para a utilização das threads, porque eu estava utilizando muitas threads e para que acontecesse tudo de forma mais natural possível, eu precisaria de uma grande sincronização. E eu estava utilizando o Sleep, mas mesmo assim não estava acontecendo de uma forma tão sincronizada. Aí foi que eu fui pensando e decidi colocar tanto a geração de questões, toda essa parte de escrita no main e a leitura em um detalhe separado. E foi assim que eu consegui fazer com que eu fizesse a escrita toda vez, todo segundo na tela, e permitisse que também ficasse o cursor lá embaixo para receber os dados do usuário. Agora eu vou mostrar como o código do jogo foi implementado, aqui pelo VS Code para melhorar a visualização, e também para falar que eu não estava conseguindo rodar aqui porque a versão do meu G++ não suportava thread. Aí quando eu atualizei, mesmo assim a execução não correu de forma tão suave, igual a do Replit. Aí eu criei duas hipóteses, uma que seria o meu processador, que não era tão legal, e outra seria meio que a diferença de sistemas operacionais. Estou com o Windows e lá é o Linux. Só que eu não consegui chegar à conclusão ainda do porquê teve essa diferença de execução. Mas vou mostrar agora como está o meu código, seguindo o passo a passo que eu fiz lá naquela parte inicial, de mostrar como estava a execução e tal. Então eu vou mostrar como está a parte de cadastro do usuário. Criei aqui no main um menuzinho que usando o suitcase. Então são três possibilidades. Eu vou mostrar a segunda aqui, que é o suitcase, que é criar conta. Eu recebo o username e jogo ele na função usuário novo. Aí eu vou verificar se esse username é novo. Se for novo, eu vou permitir que ele digite sua senha e a partir disso eu envio para a função cadastro o username, a senha e a pontuação zero, como eu disse, que era a pontuação default lá para conversar, porque a partir do momento que ele for jogando essa pontuação, se for aumentando, vai sendo alterada. Então, para já deixar aquele campo lá já feito. Então, eu vou mostrar aqui como está implementada a função usuário novo. Basicamente, eu crio um arquivo de escrita, de leitura, na verdade. Aí eu vou pegando aqui, enquanto tiver linha, eu vou jogando aquela linha na string linha. Então, por exemplo, vou mostrar aqui um data, essa linha aqui, João, vírgula 1, vírgula 3. Então tem o username, a senha e a pontuação. Aí eu verifico. Enquanto não encontrar a primeira vírgula, eu vou armazenando uma linha auxiliar. Então, não é vírgula, tá, armazenei. Então, armazenei João. Aí eu verifico. O resultado dessa linha auxiliar é igual que o usuário digitou? Se for, então eu vou retornar false. Então, o usuário não é novo. Agora, se eu passar todas as vezes aqui e nenhuma linha foi igual, nem o nome do usuário desse arquivo TXT foi igual ao que eu passei agora, então vai retornar true, como eu botei aqui como padrão. E se retorna true, eu vou poder receber a senha. É novo usuário, então eu posso receber a senha. Vou mostrar agora como foi implementada a parte do cadastro. Cadastro. O A para arquivo, definido como iOS app, mas poderia definir como iOS outro. Nesse caso, não influencia tanto, porque toda vez que eu cadastro um novo usuário, eu dou uma quebra de linha aqui no final, então nesse caso é indiferente, um ou outro. E quando eu abro o arquivo, eu defino como que vai ser armazenada aquela linha. Eu armazeno na linha, eu armazeno de forma padronizada, eu armazeno usuário, vírgula, senha, vírgula, ponto e vírgula. Isso porque é uma forma que meio que saber o que a máquina tem que fazer, o que é cada coisa, isso facilita esse padrão que foi o que saiu da minha cabeça, então não sei se essa é a melhor forma, mas ela resolveu o problema. E toda vez que eu abro o arquivo, eu tenho que fechar aqui. Agora o case 1, que é o case de entrar no jogo.
eu peço o nome dele, do usuário e a senha. Aí eu envio para a função verificar a autenticidade desse usuário sempre para verificar se bate, se aquele usuário está lá e se aquela senha bate com aquele usuário. Aí se bater, eu guardo aquela linha, porque eu estou enviando o endereço da linha, e também eu guardo a posição, ou seja, se é o quarto usuário, quinto usuário, que isso vai facilitar mais na frente e depois eu vou mostrando o que é disso. E se existir o retorno flag verdadeiro, então eu vou poder entrar no jogo, se de fato existir aquele usuário. Vou mostrar aqui essa função. Eu novamente criei um arquivo, e eu digo que é um arquivo de leitura. Eu vou pegar toda a linha e jogar na string line. Vou procuro primeiro a vírgula, aí enquanto eu não encontrar, vou armazenando nesse linha auxiliar. Aí esse linha auxiliar foi igual ao usuário, então eu encontrei o usuário. Aí eu apago toda a linha auxiliar e agora vou atrás da segunda vírgula, ou seja, dessa senha, que sempre é a segunda vírgula. Aí eu vou andando, cheguei à segunda vírgula, paro, e toda aquela que eu cheguei até lá, a linha auxiliar, vou pegar e comparar com a senha. Aqui seria o seguinte, eu andei 4 vezes aqui, encontrei a vírgula, então eu armazenei todo o resto aqui, todo o resto é armazenado em auxiliar, eu comparo com o que o usuário enviou. Aí se for igual, eu já estou nessa vírgula, eu dou um passo à frente, que é por isso que tem esse e mais um, e vou até encontrar a próxima vírgula. Eu ando isso aqui, armazeno, porque não é vírgula. Aí eu chego aqui, é vírgula, então eu já salvo aquele encontro lá, eu pego essa senha e vou comparar com a senha que o usuário digitou. E aqui eu estou armazenando a posição, ou seja, como eu disse, a posição que está aquela linha, para depois eu saber, meio para saber identificar, procurar melhor mais na frente, porque eu vou utilizar. Eu coloco naquele endereço lá, aquela linha, que essa variável está lá no meio. Então passou o endereço para essa função e eu guardo lá a linha que o leitar se ele existir, aquele usuário. E também aqui eu armazeno a linha, ou seja, todo isso aqui eu vou jogar lá nessa variável linha. Depois eu vou utilizar também. Só foi uma forma de evitar usar variáveis globais, eu então decidi ir passando essas endereços de variáveis que estão lá no menu para ir jogando lá nessas funções para evitar usar variáveis globais. Então essa foi a parte de verificar a autenticidade dele, para ver se o usuário existe ou não. Aí já aqui, se existe, é, eu vou guardar a pontuação anterior. Por quê? Porque se eu tenho uma pontuação menor agora, eu não posso alterar a pontuação anterior, sendo que eu tive mais pontos. Por exemplo, eu joguei lá, tive uma pontuação 10. Fecho o jogo. Aí quando eu abrir de novo, tiro 2 e alterar lá o arquivo TXT? Não. Eu vou nesse pontuação, passo a linha que está aquele usuário e eu vejo a pontuação. Aí se a pontuação anterior for maior do que agora, então eu não vou alterar. Então vou mostrar aqui como foi implementada essa função. Eu passo aquela linha que foi pega lá na verificar a autenticidade. Dessa forma, não preciso percorrer todo o arquivo TXT, eu só percorro aquela linha específica. Quanto for diferente de vírgula, eu vou guardando, só que eu vou percorrendo esse arquivo até o final. Então, eu guardo o usuário, mas só encontro vírgula, então apago o resto. Aí eu ando um pouquinho, pego a senha, só que eu encontro outra vírgula, então apago o resto. Aí quando chega no, nas, é, na pontuação, eu saio desse while, pego essa string, converto para inteiro e jogo no endereço da pontuação anterior, que eu passei aqui como ponteiro. Então, toda vez que iniciar o jogo, eu vou fazer essa mesma rotina. Vou lá,
acesso esse arquivozinho, pego aquela linha, guardo lá no e-mail. Aí, quando eu entrar no jogo, antes de entrar no jogo, na verdade, eu pego aquela linha, verifico a pontuação anterior e guardo lá. Fica lá guardadinho na memória principal. Aí, toda vez que eu for executando o jogo, eu vou verificar se a pontuação de agora foi maior do que a pontuação anterior. Se foi maior, então eu vou alterar o endereço, pontuação anterior, e botar a nova pontuação. E ao finalizar cada vez o jogo, se for maior, eu atualizo o arquivo TXT, mas se não, continua o fluxo e não mexe nesse campo lá no arquivo TXT. Agora eu vou mostrar em si como está funcionando, como é a ideia do jogo. Em si, toda a parte dele é só isso. Mas que deu bastante trabalho. É, como eu falei, toda essa parte de escrita, ele está funcionando aqui na main principal. Estou utilizando outra thread. Só estou utilizando duas threads, uma que é a main principal e a outra que é o detach, que é para receber. Já eu mostro como está essa função lá. Vou mostrar primeiro como está esse gerar equações. Tem toda essa parte de escrita, também essa parte de gerar equações não está aqui. Mas toda essa parte dela que eu vou escrever, as equações e tal, também está rodando pela main, pela thread da main. Então, vou mostrar como foi que eu gero equações, como é que eu gero equações. Ah, eu verifico se ele acertou. Se ele acertou, então posso alterar os valores da equação, ou seja, gerar nova equação. Eu pego esse rand, que é uma semente, utilizo o relógiozinho, se não me engano, a data, não, a hora do computador, e eu digo que para gerar valores entre 0 a 10, se não me engano, é algo assim. E esses aí são os valores para os valores que eu vou utilizar na equação. E de zero, na verdade, é 0 até 9, porque ele não inclui esse 10. Tanto para o primeiro valor, para o segundo valor, eu vou utilizar esse intervalo de valores. Só que para operadores, como eu utilizei só 4, eu utilizo de 0 a 3. Cada valor desse vai representar uma um operador matemático. Mas como que eu sei que a primeira vez, se ele não acertou nada, como que eu vou alterar a equação? Bom, eu já começo esse acertou como verdadeiro, só para ele entrar aqui pela primeira vez, atualizar, e quando ele atualizar, eu altero o valor dessa variável, o endereço dela, então ele já reseta e só vai alterar agora quando ele acertar. Resumindo, eu utilizei essa variável só para essa parte mesmo de atualização de equações e tal. Aí como que eu gero as equações? Na verdade, como eu mostro, né? Porque como geral eu já mostrei aqui que é com esse rand e com rand. Como eu mostro, o switchzinho, eu pego a posição lá o endereço do 3 e verifico o valor dele. Se é 0, 1, 2, 3. Se for 0, é uma soma. Se for 1, é subtração. Se for 2, multiplicação. Se for 3, divisão. Só que, se caso ele gerar o 0 como valor a ser dividido, então eu coloco como 1 para evitar que dê um erro de exceção no código e também não precisa usar try-catch. Então, só foi uma forma mais brutal de tentar não usar try-catch aí. Assim também funciona, só que não vai ter os casos com tipo 0 dividido por 10 para evitar esses erros aí de exceção. Pronto, aí eu já. Toda essa parte aqui de escrita na minha principal. É, Agora chega a parte que é um pouco mais crítica, que é da thread. Eu tive que criar ela com detach, eu desanexo ela da thread principal, ou seja, enquanto a thread principal a main tá rodando lá em foreground, todo mundo tá vendo e tal, essa thread tá rodando lá no parte do spans, no background. Então, ela consegue executar independentemente da minha principal. Aí nessa thread eu passo como os argumentos aqui a função respostas
RESP, na verdade, e eu passo a pontuação do ponto que ele tem, o endereço, e o endereço de acertou. Vou mostrar o porquê disso. Eu passo o resultado, eu peço toda vez que eu vou chamando sempre essa função e tal, então vai sempre permitindo naquela leitura, resultado é F. Aí se esse resultado for igual o resultado gerado aqui nas equações, eu vou toda vez que eu armazeno isso aqui na variável global, eu não cheguei a alterar isso, eu acho que é a única variável global, se eu não me engano, que eu tenho. É, toda vez que eu gero a equação, também eu guardo lá nessa variável o resultado. Então eu comparo. O resultado que eu digitei agora é igual ao resultado da equação? Se sim, o endereço acertou vai para true, então eu posso alterar e gerar nova equação. E o endereço pontos recebe mais um. Então, resumindo, é essa ideia que acontece, é o que acontece por trás daquela interfacezinha que lá que eu criei, que eu consigo mostrar tudo na tela, as atualizações, e também eu consigo receber os dados do usuário. É isso que acontece, que está acontecendo. E a cada vez eu espero um segundo com o sleep, então, para ficar algo mais real, não ficar o tempo seguir de fato de 60 segundos. O usuário tem 60 segundos e o máximo de questões que ele acertar vai ser guardado lá. Se caso for maior do que o anterior, eu não botei nenhuma outra forma de, tipo, se ele acertar uma questão, vale 10. Não. O máximo de questão que ele acertar naquele tempo, eu já armazeno ela. E ela é a forma de mostrar e ranquear. É o máximo de questões que ele acertar. Porque os valores como são de 0 a 9, então são mais tranquilos do usuário acertar, então o número de acertos vão ser altos, então precisa de uma outra forma de pontuação. Aí quando eu saio daqui eu dou um para a tela, chega aqui, eu pergunto se a pontuação anterior é maior do que a agora, é menor do que a agora. Se for menor, então eu posso alterar. Eu mando as- é, os- a senha, o usuário, é, os pontos que ele teve, ao endereço dos pontos, e a posição, lembrando daquela verificar a autenticidade que eu guardo a posição que essa linha do usuário está. Se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Isso vai facilitar na busca lá do arquivo TXT. Então, para isso, eu crio dois arquivos, uma de leitura e outra de escrita. Eu vou armazenando no arquivo temporário toda a linha aquela que é diferente daquela posição daquele usuário, ou seja, todos os dados que não é daquele usuário. Então, eu vou armazenando lá de forma tranquila. Mas se for igual, ou seja, por exemplo, é, essa primeira linha, cheguei ali no João e eu estou com ele e eu quero trocar a pontuação, teve uma pontuação maior, aí eu chego aqui nesse else e coloco o nome dele, a senha, e eu passo o valor do endereço que foi armazenado bem, nesse, nesse ponteiro ponto, que tem o, o valor lá que eu tive agora, ou seja, que é maior do que a pontuação anterior. Então eu posso guardar esse dado lá. Então eu faço isso até o final e quando eu termino, eu fecho os arquivos, como sempre, e eu removo o arquivo date lá e, e depois, em seguida, eu altero o arquivo date.tem e eu boto para o nome dele ser date. Ou seja, o nome dele vai ser data.txt e o vai ser renomeado, então aquele arquivo fica lá e dá a impressão que só fez atualizar, mas não. Eu apaguei o anterior, guardei tudo nesse temporário e depois eu renomeei ele. Então, basicamente, é o que está por trás dessa atualização da pontuação. Então, agora vem a parte do top 5. Eu pego toda essa lista aqui, e o que eu tenho interesse é o nome do jogador e sua pontuação, ou seja, dois campos. Então, eu utilizei aqui um map, que é uma estrutura que tem chave e valor. Eu pego
Deixa eu mostrar como está essa função aqui. Eu criei um mapzinho aqui e tal, abro o arquivo daí, data.txt novamente, e digo que ele é de leitura, vou guardando a linha e vou pegar essa primeira linha auxiliar, que é o nome, e eu guardo nessa variável chave. Então agora eu só vou atrás do valor. Eu percorro duas vezes aqui, ou seja, eu vou percorrer a primeira vírgula, a segunda. Aí quando eu percorrer essas duas, então significa que eu encontrei o valor da pontuação. Aí eu vou e armazeno essa linha auxiliar mais uma vez, transformando para inteiro no value. Então, para todo usuário aí, eu vou armazenando nesse map aí, chave valor, eu apago essa linha auxiliar para que quando chega o próximo usuário, não interfira um lugar do outro. Então, basicamente é isso que eu faço para trazer esses dados do arquivo TXT para a memória principal, coloquei um map lá, com chave e valor. Só que com ele eu não consigo ordenar, então tive que buscar outra forma de conseguir guardar esses dados para ordenar. Então, e para ordenar esse map, eu jogo todos os dados em um vector. Esse vector eu vou armazenando como se fosse dois campos também. Eu vou colocando lá um push um dado, a chave do outro valor. Aí depois eu só jogo nessa funçãozinha short, que eu pego o final, o começo dele e o final. Aí eu ordeno, só que essa ordenação em ordem crescente, ou seja, do maior para o menor. Então não é a ideia de ranking que a gente tem de colocar do maior para o menor. Aí então foi que eu encontrei outra solução que era armazenar todos esses dados que eu armazenei lá no vector de ordem crescente em um struct. Só que, por exemplo, não é uma forma tão legal, mas acabou resolvendo. Vou armazenando os quatro primeiros dados. Aí se eu encontrei um agora, então eu apago o primeiro e entro o outro na posição 4. Ou seja, sai o primeiro e entra o novo de agora na posição 4. Eu vou indo assim até o final. Tá. Aí quando chegar lá nos... Na verdade não é nem 4, é 5. Porque como começa de 0 e vai até 4. Que é a posição do vetor, assim, lá e tal. Porque eu estou utilizando um vetor de struct. Então, cada struct ele tem o campo pontuação e nome. Então, eu tenho esse compartimento para você. Guardei lá. Se tem mais dados, eu vou andando. E se tem menos, também não importa, é só guardar o que tem. Então, depois de guardar todos esses dados aqui no struct, aí então eu consigo mostrar o top 5. Eu mostro o nome e a pontuação. E quando eu mostrar o top 5, tem lá, se for perceber, tem um tempozinho. Isso aí foi o sleep que eu utilizei em algumas partes do código, tanto o sleep quanto essa limpar a tela para ficar algo mais dinâmico. Então, resumindo, isso aí foi todo o que teve implementação por fundo para que funcionasse a ideia de threads, atualização na tela, leitura, e também funcionasse a ideia de armazenar os dados de forma permanente. Um arquivo TXT poderia ser de outro tipo, mas eu escolhi isso aí porque eu já estava com uma certa familiaridade. Então, foi tudo isso que aglomerou a minha solução para o desafio 3.